começar aqui. Recomeçar, né? Todo mundo vê minha tela? Sim. Beleza. Ah, deixa eu só tirar o WhatsApp. Senão vai ficar... Beleza. Voltamos. Então, galera, vamos lá. Continuando aqui, voltando, né, na verdade, o que aconteceu aqui? Eu tenho triclorometano, que a gente já viu. Esse cara aqui é importante, clorofórmio. Ele de vez em quando aparece. Cara, toda vez que aparecer um haleto orgânico, vão ser moléculas muito apolares, tá? Muito apolares. Quer dizer, a polaridade é muito baixinha, tá? Porque, por exemplo, aqui eu vou ter um somatório de vetores e vai me dar uma polaridade muito pequena, muito pequena. Então, a gente acaba considerando essa molécula aqui como uma molécula apolar, tá? Isso quando a gente trata de solubilidade. A solubilidade deles em água é praticamente zero, então a gente considera como moléculas apolares, tá? O cloroformo ele é usado como solvente, tá? O tetracloreto de carbono, essa parte aqui eu falei com vocês já do tetracloreto, que ele consegue tirar, fazer uma limpeza também na parte elétrica, principalmente motores de navio, né? Eu cheguei a falar isso com vocês já? Não. Vocês ouviram essa parte? Não. Não. Ele é um excelente solvente para se trabalhar, tirar a parte orgânica, né, em partes elétricas. Porque se você entrar com solvente, normalmente ele é inflamável. Por ser inflamável, se você jogar ele em parte elétrica, você vai ter problema. Né? A chance de ter problema é muito grande. Só que esse cara aqui, ele não é inflamável, então ele é muito utilizado por ser esse aqui é bem apolar. O somatório de vetores dá zero, então ele é bem apolar. E sem contar que ele não reage com eletricidade, nem pega fogo, nada disso. Então, ele pode tranquilamente tirar essa parte orgânica, né, essa sujeira orgânica que fica. Essa outra moléculazinha aqui, é legal a gente ver um detalhe. Olha aqui, dicloro, difluormetano. Dicloro, difluormetano. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para vocês verem melhor. Dicloro, difluormetano. Tá? Esse cara aqui é o gás freon, era um gás usado como refrigerante, ele foi proibido porque ele interfere muito na camada de ozônio. Tá? Então, por ele ser muito nocivo à camada de ozônio, ser muito agressivo à camada de ozônio, ele foi proibido. Tá? Mas é legal essa molécula por um motivo. Olha aqui, ó, dicloro de flúor. Repara que o cloro vem antes do flúor, porque segue a ordem alfabética. Tá? Então, segue aqui a ordem alfabética, onde eu tenho o cloro primeiro e depois o flúor. Tá? Lembrando que prefixo di, tri, tetra não influencia. O único prefixo que entra nessa brincadeira é o iso, tá? Não esquece, o iso, ele faz parte dessa situação aí. Vocês ainda estão me vendo, né? Ah, tá bom. Todo mundo aí ainda, né? Que bom, fico feliz. Deixar... Alcides, esse primeiro, ele poderia ser aquele trialometano da cancerígeno? Ou não? Porque não tem um trialometano que é cancerígeno, de desinfetante, alguma coisa assim, de tratamento de água. O tratamento de água que é cancerígeno. Na verdade, Não é o que forma o trialometano. é o próprio clorofórmio que o pessoal usava. Mas era para tirar a parte orgânica. E como ele não era solúvel em água e menos, mas ele realmente ele é cancerígeno. Mas eu não tenho certeza se é o clorofórmio, não. Eu não tenho certeza. Eu lembro que o pessoal usava e esse cara aí, ele é cancerígeno. Tá? Mas eu não sei se é esse que você está me falando. Eu não tenho certeza. Eu acho que eles não usam mais o clorofórmio, não, porque a chance de produzir câncer era grande. Na verdade, esse cara entrava em tratamento de água, por quê?
era para principalmente tirar a parte dos cloroformes fecais, né? Que como eu tinha ali essa substância, ele conseguia solubilizar bem e retirar essa parte apolar da água de uma forma mais fácil. Só que ele é extremamente cancerígeno, tá? Mas eu lembro do que você está falando, mas eu não lembro exatamente qual era a substância utilizada. Eu não tenho certeza se é esse aqui, porque tiveram algumas trocas disso, tá? Tanto que eles usam carvão ativado para diminuir a concentração de cloro na água, né? Que é um desses compostos aqui que é usado. Eu não lembro qual que eles estão, não sei exatamente qual que eles estão usando agora, eu não lembro, tá? É até legal Beleza. a gente dar uma olhada nisso depois, porque provavelmente tratamento de água vai cair no vestibular do Rio de Janeiro. Você lembra do início, né? Início do ano, como é que estava, né? Aliás, esse ano, cara, foi escrito por Quentin Tarantino, porque, porra, tá difícil. Tá bem sanguinário esse ano. Beleza? Mas vamos dar uma olhada. Se você fizer uma pesquisa aí e me mandar, pô, me ajuda, tá? Se você conseguir aí dar uma olhadinha, também me ajuda. Até acrescenta na nossa aula, tá? Bom, voltando para cá, esse aqui, o prefixo di, tri, tetra, ele não influencia, mas o cloro e o flúor, eu tenho aqui uma ordem alfabética. Inara, se você quiser me interromper a qualquer momento para falar sobre o que a gente está falando, você pode falar, tá bom? Você acrescenta aqui para mim. Beleza. Valeu. Agora, esse cara aqui, ó, tá vendo? Ele não vai aparecer no vestibular. Ele não vai aparecer, mas o nome é interessante. Olha aqui, ó, hexacloro. Eu tenho 6 átomos de cloro. Todos os hidrogênios foram substituídos. A estrutura dele é interessante a gente visualizar, tá? Quer dizer que eu tenho 6 átomos de cloro, tá? E eles substituíram, dentro de um anel benzênico, eles substituíram os hidrogênios. Lembrando que o anel benzênico, ele é muito estável. É muito mais fácil, requer muito menos energia tirar hidrogênio daqui do que quebrar as 3 duplas alternadas aqui. Essa ressonância aqui mantém ele muito estável. Então, é muito mais simples uma substituição do que você conseguir quebrar, fazer uma adição, né, dentro de uma cadeia onde tem um anel benzênico. Até rola, tá? Mas você precisa de muito mais energia, é um processo bem mais difícil, tá? Esse cara aqui era usado como inseticida. Não vai ser o tipo de cara que vai aparecer no vestibular, não. Não para... Pode aparecer uma parte, né, de estrutura, uma molécula bem apolar, mas parte de onde que é o funcionamento, nada disso. Esse cara aqui, esse terceiro, o freon, ele pode aparecer, tá? Porque já apareceu no Enem falando sobre isso aqui, onde eu tenho o cloro como radical livre, interferindo lá na estrutura do ozônio, tá? Bom, aqui são exemplos onde a gente até viu, né, que é o cloretano ou cloreto de etila, tá? Aqui eu tenho tricloro metano ou clorofórmio, o tetracloro, a gente viu, só que esse cara aqui, ó, se liga. Um metil, um bromo, esse carbono aqui, ó, eu tenho um metil, um bromo, etano. Mas o mais interessante é você enxergar isso aqui como radical iso, que é o que vai aparecer, tá? O radical iso. Esse cara aqui é chamado de brometo de isopropila, beleza? Também poderia, no lugar de iso, como o bromo está no carbono secundário, seria brometo de sequipropila, beleza? Tudo bem aqui, pessoal? Fique esperto com essas nomenclaturas aqui. Esse cara aqui, ele aparece bem mais, tá? É o aleto, né? É a função halogenada que mais aparece, tá? O que mais aparece. Agora, o aleto de acila, aqueles que a gente estava vendo eram chamados de aletos de alquila, tá? Então, peraí. Aletos de alquila, aletos de arila. Olha esses nomes. Aleto de alquila
vem de um radical alquil, tá? Onde você tem aí um alcano, um alqueno, um alquino, tá? Por isso que é aleto de alquila, tá? Alcano, alqueno, alquino ou alcano, alceno, alcino, tá? Vai derivar aí, então, aletos de alquila. Aletos de arila, quer dizer que o radical obrigatoriamente é um radical aromático, tá? Aí eu tenho clorobenzeno, tá? Aí eu posso ter ali também aquele que você tem o... Meu Deus, fugiu o nome agora. Você tem dois anéis juntos. Como é que é o nome? Fugiu agora. Que usa para matar barata? Naftaleno, tá? Aí eu posso ter o bromo, o alfa-bromo naftaleno. Então eu tenho ali aletos de arila, que são compostos aromáticos, tá? Agora, o aleto de ácido, aí ele vai receber o nome, ele pode receber o nome de aleto de acila, porque ele é derivado de um ácido carboxílico, beleza? Cadê? Vocês ainda estão me ouvindo, né? Tá todo mundo aqui. Beleza. Vamos lá. Esse aleto de acila, ele vai rolar da seguinte forma. Eu já tinha até montado molécula para vocês, tudo aqui, mas olha aqui. No lugar do X, que seria uma hidroxila, vai entrar esse cara aqui, ó, um halogênio. Então, no lugar de uma hidroxila, vai entrar um halogênio, tá? Deixando a molécula muito menos polar, muito menos polar. Porque quando você tem uma hidroxila aqui, você tem ligação de hidrogênio. Quando você tira essa hidroxila e coloca um aleto, né, um halogênio aqui, aí você deixa isso aqui não mais com ligação de hidrogênio, mas sim uma interação de polo de polo, tá? Funciona desse jeito. Olha o que aconteceu. Esse aqui vão ser os principais, mas olha o desenho que eu já tinha até feito para vocês. Olha aqui. Eu tinha aqui um radical ácido, tá? Eu tinha um radical ácido. No lugar dessa hidroxila, ó, que é um ânion monovalente, vai entrar um halogênio. Galera, normalmente é o cloro, tá? O cloreto. Esses caras aqui, eles vão se comportar de uma forma bem parecida. São ânions monovalentes. Eu tenho aí tamanho bem aproximado. Então, ó, no lugar da hidroxila, de um ácido carboxílico, vai entrar um halogênio. O que mais entra é o cloro. Tanto que aquela função, muitas das vezes, ela pode aparecer até em questões para vocês, ela pode aparecer como cloreto de ácido, tá? E não com esse nomezinho aqui, ó. Aqui, ó. Aletos de ácido. Algumas das vezes aparece cloretos de ácido, porque o cloro ele aparece muito mais do que os outros, tá? Então pode ser cloreto de ácidos carboxílicos ou simplesmente aletos de ácidos carboxílicos, tá? Tem que ficar de olho. Então, ó, olha a nomenclatura. Essa nomenclatura é um pouquinho mais feia, tá? Como ele deriva do ânion, que aí eu tenho cloreto, fluoreto, brometo, então sempre isso, cloreto, tá? Mas olha aqui embaixo eu já tenho outro exemplo. Fluoreto, aqui embaixo eu tenho um brometo. E eu identifiquei um erro nessa estrutura aqui, tá? Depois a gente vai ver aqui. Inclusive, enquanto eu estava dando aula para mim mesmo, eu vi que está errado essa figura que eu peguei aqui, ela está errada. Bom, o que acontece? Aqui eu puxei, são duas figuras que eu puxei, são duas figuras que seriam interessantes, então achei legal, só que o nome aqui está errado. Tá, depois eu vou acertar e vou mandar para vocês. Se liga, cloreto de etanoíla, olha a terminação aqui, ila, tá? É cloreto, pode ser brometo ou iodeto, tanto faz, só que aqui eu tenho dois carbonos, então nomenclatura de hidrocarboneto, só que a terminação ila, tá? Ó, esse cara aqui, cloreto de acetila, porque veio do ácido acético. Só para vocês não estranharem caso apareça esse nome aqui para vocês, tá? Caso apareça esse nome aqui para vocês, é porque esse cara deriva do ácido acético. Assim como se aparecesse cloreto de formila, que vem do ácido fórmico. Seria essa estrutura aqui, só que sem esse carboninho aqui, seria o hidrogênio. Ácido fórmico ou ácido com um carboninho só, tá? Então seria desse jeito. Já esse aqui, cloreto de propanoíla. Beleza?
cloreto, que poderia ser brometo, iodeto, fluoreto, a gente já sabe, só que propanoíla, tá? A terminação é ila. Nome de hidrocarboneto com a terminação ila. Agora fica esperto aqui pro benzeno, ó. Cloreto de benzoíla. Benzeno. Beleza? Cloreto de benzoíla. Tem que ter isso aqui, ó. É derivado de ácido carboxílico, vem do ácido benzoico. Por isso que o nome é benzoíla. Beleza? Foi aqui embaixo. Cloreto de etanoíla. Agora, um detalhe importante. É a mesma molécula? É. Só que essa fórmula aqui, só para a gente recapitular, é a fórmula estrutural plana. Fórmula estrutural plana. E essa aqui é a fórmula em bastão ou linha. Tá? Antigamente se usava muito isso. Hoje se usa muito mais isso. Mas caso o vestibular em algum momento peça a fórmula estrutural plana, tem que representar carbono, hidrogênio e os outros átomos, tá? Através das suas ligações. Aqui não. Aqui a fórmula em bastão. É a mesma coisa, representado de formas diferentes, tá? Esse aqui, brometo de pentanoíla. Aonde está o erro? O erro é que nessa molécula tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Está errado. Não é pente, é but. Então, isso aqui é o brometo de 1, 2, 3, 4, butanoíla, tá? Depois eu vou acertar essa nomenclatura, quando eu for mandar para vocês, eu vou dar um jeito de descobrir isso aqui, eu vou descobrir em algum momento, tá? E vou mandar isso para vocês. E agora aqui, ó, fluoreto de benzoíla, só para você ver, ó, a estrutura é igual, tá? A estrutura é igual. Só que aqui eu tenho um cloreto e aqui eu tenho um fluoreto, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Dá para seguir? Derivado de Grignard. Vamos lá? Derivado de Grignard. Pessoal, já até deu o horário, mas o derivado de Grignard é pequenininho, rapidinho, tá? E Nara, achou alguma coisa? Não? Eu achei um site falando um pouco que quando a gente jogava cloro para desinfetar a água, formava essa mesma estrutura que estava ali, o triclorometano mesmo. Sim, Mas sim. poderia ser bromo, poderia ser iodo também. Sim, porque na verdade, lembrei, o que acontece? Quando você entra com hipoclorito de sódio, aí você começa, Isso, né? você começa a ter o íon hipoclorito, né? Que ele acaba formando o ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso, ele é bem fraquinho, que a gente vai ver isso ainda, né? Fica mais o íon sódio, né? E esse ácido hipocloroso, ele acaba reagindo com a parte orgânica, aí sim, eu lembrei tudo agora. Cadê? Ele entra com a parte orgânica, da parte dos clorofórmios, né? Aí ele começa a interagir produzindo esse cara aqui, né? Que é olha aqui, que é o clorofórmio, né? E por isso que entra o carvão ativado. Eles não entravam com clorofórmio, na verdade. Esse clorofórmio ele era produzido. Ele era produzido através de uma reação com hipoclorito. Eu lembrei, foi agora. E depois ele entra com carvão ativado exatamente porque o carvão ativado, que é carbono, né, ele consegue segurar essa partezinha aqui. Diminui, né, a concentração de clorofórmio em que vai para a água. Obrigado pela ajuda. Eu não estava lembrando de como era o funcionamento. Agora foi. Beleza. O que acontece? Aqui eu tenho o derivado de Grignard, cara. Esse cara apareceu na UERJ ano retrasado, né? O que acontece aqui, pessoal? Como que é um derivado de Grignard? Eu tenho magnésio, fique esperto. O magnésio vai estar ligado a um halogênio. Não necessariamente o cloro, mas normalmente o cloro, tá? O cloro aparece mais, é o que mais aparece aí para questões de vestibular. Mais um halogênio, tá? E esse mesmo magnésio, aqui é uma ligação iônica, positivo e negativo, ou seja, uma parte muito polar da molécula, tá?
E esse mesmo magnésio vai estar fazendo uma ligação covalente com uma parte orgânica. Tem que ter parte orgânica aqui. Tá? Bom, o que acontece? Como que fica a parte de nomenclatura para isso? Pessoal, é fácil. Ó, eu tenho aqui um haleto reagindo, tá? Essa reação a gente não chega a ver, uma reação um pouco mais complexa, mas a gente entra e forma aqui, ó, olha a nomenclatura, cloreto de metil, parte orgânica, magnésio. É só isso. Por exemplo, aqui eu sei que é uma ligação iônica, tá? Eu tenho cloreto de 2-etil magnésio. Seria essa a nomenclatura, tá? Então, a nomenclatura desse cara aqui vai ficar, então, cloreto, mas como eu disse, pode ser cloreto, brometo, iodeto, qualquer halogênio. Então, esse cara vai ser o cloreto de, como eu tenho 2 carbonos na parte orgânica, etil, magnésio. Pode ser separado por hífen também, tá? Etil, magnésio. Cloreto de etil, magnésio. Beleza? E esse aqui embaixo já vai ter o benzeno diretamente ligado, então é o fenil. Então esse cara aqui vai se chamar cloreto. Conforme eu disse, pode ser cloreto, brometo, iodeto, qualquer um deles, tá? Que aí vai ser cloreto de fenil, vou separar por hífen, que pode ser os dois, magnésio. Galera, alguma dúvida nisso? O derivado de Grignard, cara, o mais importante é você saber identificar e a reação. A reação a gente vai ver mais para frente lá em reações orgânicas, tá? Eu vou mostrar isso tudo aqui para vocês bonitinho, tá? Mas não é uma função que costuma cair, porém a UERJ botou há 2 anos atrás no vestibular, então é um assunto que, assim, eu particularmente nem falava mais, tá? Porque muita gente já tinha abolido, não caiu no vestibular mais de 10 anos, então, assim, eu nem falava mais dessa função, não. Eu falo, 10 anos que não caía nada disso, a gente acabou deixando de lado, tá? Mas como a UERJ botou isso aí, é bom a gente dar uma olhada, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Pessoal, Tudo bem. dá para fazer todos os exercícios da parte de identificar a função, nomenclatura, nós vimos tudo, tá? Próxima aula a gente vai falar de isomeria plana e geométrica. Vamos tentar matar as duas numa aula só. Mas já vou deixar tudo preparadinho, vai ser mais rápido, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda para mim lá no WhatsApp para eu poder ajudar vocês, tá bom? Quinta-feira a gente tem aula. Vocês querem algum assunto especial para... Deixa eu interromper a gravação aqui, senão vai ficar grande. Vocês querem algum assunto